Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera que se liga aqui com a gente, mais uma editoria de esportes do GorpaCast. Eu sou o Igor Dores. Eu sou o Douglas Moretti. Eu sou o Carlitos Maninho. Então galera, hoje nesse clima de Libertadores, quartas de final, nós vamos falar de uma coisa em si que não são as coisas boas da Libertadores, mas sim as suas polêmicas. Tem muitas, hein, Piazada? Tem mesmo. Infelizmente, né? Vamos falar aqui da Mais recente? Da mais recente. Vamos falar das mais recentes, o caso do Dedé. Isso. No jogo de ida aí das quartas de final, Boca recebendo o Cruzeiro, né? O Dedé sendo expulso de uma maneira que eu acho que não é nem polêmica, né? Acho que é polêmica quando você tem, tipo, uma dúvida sobre o lance, uma coisa que você tem dois lados para defender. E acho que o do Dedé não tem um segundo lado, né? Simplesmente não foi para expulsar e não foi para expulsar. Acho que não tem o que discutir. Acho que foi ridículo o que a arbitragem fez com a ajuda do VAR. E mesmo assim o árbitro decidiu expulsar. Vamos dar uma contextualizada, porque nessa competição da Libertadores não é a primeira polêmica, né? Não é a primeira. E também não é a primeira com o Boca. Isso. Para deixar bem claro, o Santos, nas oitavas de final, foi eliminado por causa de uma escalação irregular contra o time do Independiente, que também é um time argentino. E lembrando que o Boca Juniors e o River Plate passaram aí 5 jogos com um jogador irregular e não foi denunciado, né? Sim, sim. E o caso do Boca Juniors é muito mais complexo que o do Sanches. Porque o Ábila foi suspenso em 2015 numa Sul-Americana, pegou 3 jogos, e aí em 2016 ele cumpriu 1. E a partir de 2017, quando estava no Cruzeiro, ele começou a jogar normal Libertadores. Ele cumpriu o jogo e continuou jogando normal. Não teve denúncia, quando ele jogou até pelo Huracan, pelo Cruzeiro, pelo próprio Boca, não teve denúncia. E seguiu jogando. Tinha 2 jogos para cumprir. E aí, esse ano, a Conmebol foi lá e viu que o Ábila tinha 2 jogos para cumprir ainda. Depois, a suspensão foi em 2015. Em 2018, a Conmebol foi descobrir que ele não podia jogar. Isso é uma vergonha com o futebol, cara. E aí, também não teve punição. A Conmebol disse que não iria punir, até porque uma confusão desse tamanho. E aí, o Ábila cumpriu aí os 2 jogos e, portanto, não tem punição pro Boca. Não tem punição para o time argentino. Bom, Igor, falando desse último caso aí, né, do caso do Dedé, a gente teve agora, a partir das quartas de final, a presença do árbitro de vídeo, né? Sim. Que muita gente achou que com o árbitro de vídeo teria menos erros e principalmente no caso de, sei lá, um árbitro honesto vai errar, ele vai poder ter a chance de ir ali na TVzinha e ficar ali na beira do campo, ver o lance quantas vezes ele quiser e tentar acertar, né? Tomar uma decisão mais acertada, com certeza. Eu quero deixar bem claro aqui a minha opinião, não sei se vocês compartilham dessa opinião, que eu não vejo o árbitro de vídeo como um problema, mas sim na escolha dos árbitros. A gente se lembra muito bem em 2013 do caso do juiz que prejudicou o time do Corinthians, sempre a favor de um time argentino, né? No caso do Boca Juniors. Foi o juiz Amarilla, em que, na época, o presidente, também argentino, da AFA, era o presidente da Conmebol, o Grondona, que morreu em 2014, um ano depois. Ele tinha tirado o Lostal. O Lostal era o responsável por poder escolher quem apitava cada jogo. E isso para todas as competições da Conmebol. A Argentina acabou indo muito mal no Sub-20 da Sul-Americana, em 2012, e o Lostal foi retirado. A Argentina ela foi eliminada na primeira fase. Ele conseguiu escalar um árbitro, mas a Argentina foi um fracasso. E logo o Grondona ele mesmo colocou o Guineco como indicação. E aí esse Guineco escalou um árbitro fraco. Sempre eles não vão escalar um árbitro que vai dar uma mala branca ali pro cara, mas eles vão escalar um árbitro fraco, não vão escalar um árbitro forte. Até por conta da pressão, né? Isso, e colocaram a Amarilla e foi o que aconteceu, 2 gols anulados, pênalti não marcado. Pra gente ter noção, que aqui a gente não consegue mostrar o vídeo ou imagem, pra gente ter noção do quão grave foi o erro, a CBF enviou um ofício pra Conmebol. Pra CBF se manifestar na Conmebol a favor de um time brasileiro,
tem que ser um erro muito grotesco. Eu acho assim, um mero falar, achamos estranho isso, e ficar por isso já aconteceu em 2013, isso já aconteceu no caso da Marília. E a gente viu que não mudou em nada, entendeu? Eu não sei, a gente teria que tomar uma atitude mais drástica, sabe? Como? Não sei, o que você acha? Tirar os times da competição? Não sei, acho que não. Acho que nem os clubes aceitariam. Porque, assim, passa ano, uma polêmica acontece, entendeu? E sempre prejudicando a gente. Você nunca vai ver um time argentino sendo ajudado. E vale lembrar que o Boca conseguiu fazer outro gol quando estava com um homem a mais. Então, um resultado que era 1-0, completamente reversível dentro de casa para o Cruzeiro, 2-0 já fica complicado. Eu não vou julgar aqui o termo técnico do jogo, porque eu achei que o Cruzeiro foi bem inferior ao Boca. Mas lá na Bombonera é assim, né? Agora no Mineirão... o Palmeiras foi lá e ganhou. Mas né? você foi, depois em casa empatou. Não, mas ganhou. Você falou lá na Bombonera, né? Sim, mas... Então, mas o Cruzeiro foi totalmente dominado lá. Eu não quero entrar nesse termo técnico aí. Mas porque complica a gente muito. Você concorda que complica muito? Com certeza. 2-0 é muito diferente de 1-0. Já tava perdendo de 1-0, não sei se ia perder de 2-0 de novo. O Dedé tava fazendo uma ótima partida. Sim, com certeza. Uma ótima partida. E a ausência do Dedé lá no Mineirão vai contar muito. Com certeza, até porque o Cruzeiro não tem peça. Não tem Dedé. O Cruzeiro tem no banco o Murilo, que é um garoto de Manuel. 20, 21 anos. Foi importante na Copa do Brasil no passado, mas ainda assim é um garoto para enfrentar o Boca, cheio de malícia. Aquele Zarate, ele provocava o Dedé o tempo inteiro, ele tava provocando. Imagina o que ele não vai fazer com o Murilo. Aí você tem o Manuel, que é um zagueiro de, sei lá, 1,70 m. Não, nenhum É vai, muito complicado, vai muito repor complicado. a ausência do Dedé. Né? Muito complicado. A gente teve também, contra um time brasileiro, a situação do Santos, que a gente já comentou, né? Da escalação irregular do Carlos Sanches. O Santos foi punido com 3-0 no jogo de ida, empatou em 0-0 no jogo de volta, caiu da Libertadores. E a gente tem essa mesma situação se repetindo com o Boca, de escalação irregular, com o River Plate, de escalação irregular, e nenhum dos dois sendo punido. Então, realmente... É um desrespeito. É muito desrespeito com o futebol brasileiro, né? Vale aí como uma curiosidade, você falou do Santos, né? Eu acabei de falar do caso do presidente da época da Conmebol, que era o Grondona, que também era o presidente da AFA. E só foi descoberto o caso da Marília porque saiu uma escuta telefônica, divulgado por uma emissora argentina, em que ele falou, ele se declarava pro árbitro não, pro Guineco, que é o cara que escolhe qual juiz vai apitar qual jogo. E ele falou que na época, em 64, o Santos do Pelé, ele conseguiu prejudicar o Santos, conseguindo escolher um árbitro e 2 bandeirinhas holandeses. E naquela ocasião, o Independiente eliminou o Santos e foi campeão da competição. Mais um caso aí que é antigo, desde o início da Libertadores, desde que a Conmebol existe, sempre a favor dos argentinos, e os brasileiros sempre se ferrando nessa competição. A gente tem aqui uma notícia do dia 20, da quinta-feira. Conmebol rejeita recurso do Santos. E agora o time brasileiro vai ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. É a última instância, praticamente, para o Santos conseguir anular essa Que não vai conseguir anular. situação. Que Não vai é conseguir muito anular. improvável, muito improvável. Porque, de fato, houve um erro do Santos, né? De fato, houve. A questão é que são 2 pesos, 2 medidas. Igor, você acha que o Palmeiras e o Grêmio devem ficar de olho? O Grêmio e o Palmeiras são os brasileiros vivos aí, podem pegar. O Palmeiras, no caso, pega o Boca Juniors, né? Acho que as equipes brasileiras devem ficar de olho, devem se preparar, porque, no mínimo, deve se preparar, né? Porque o Santos, sabendo que eles têm informação privilegiada dentro da Conmebol, não se prepararam à altura e acabaram dando no que deu, né? Abre o olho. Com certeza, isso é óbvio. Tem que abrir o olho, tem que cuidar. Essa questão de jogadores irregulares é até uma questão ética, né? De prezar pelo bom futebol. Você sabe que você tem um jogador irregular, você não deve escalar esse jogador, porque você sabe que ele está irregular. Agora, querer driblar as regras, querer jogar de uma forma suja, porque isso é sujo, você colocar um jogador que não pode jogar porque ele foi suspenso para jogar... Isso é uma forma suja de jogar, então é óbvio que tem que ficar de olho aberto. É uma coisa que a gente, eticamente falando, prezando o bom futebol que a gente sabe que a América do Sul tem, a gente não devia nem discutir. Eu tenho um jogador irregular, eu não vou escalar ele. Agora, você querer tirar vantagem de um jogador que não pode jogar,
Isso tem que ficar de olho aberto, mas é algo que não devia nem ser pautado, cara. É algo que eu acho que deve ser intrínseco na ética do time. Meu jogador tá irregular, eu não vou escalar ele. E, o jogador que pensasse, que se pensasse direito na hora que ele estava jogando para não fazer, não tomar o segundo amarelo, não tomar o vermelho, enfim, isso não importa, mas é que se eu tenho um jogador irregular, não vou escalar ele. A situação do River acho que é a mais grave, né? Porque o jogador foi escalado irregularmente por 7 jogos, cara. 7 Ninguém jogos, falou cara, nada, 7 cara. partidas Não, e ninguém falou enquanto nada. não falaram, ele tava jogando. Ele só deixou de ser escalado a partir do momento que descobriram, entendeu? Que saiu o caso do Independente Ele primeiro. jogou os 7 primeiros jogos da Libertadores, os 6 da primeira fase, mais o primeiro da oitavas, irregular. E aí foi quando deu o problema do Sanches, aí apontaram o problema do River também, e aí deixaram de escalar. Mas se não tivesse dado o problema do Santos, provavelmente ele ia estar jogando até agora. E lembrando que foi jornais argentinos que fizeram essa apuração Exatamente. do caso do jogador River Plate. Exatamente. No jogo da quinta-feira, esse último jogo da ida das quartas de finais, também teve um lancezinho polêmico ali no final do jogo, mas a gente vê a diferença. Um jogo entre brasileiros e chilenos, que foi Palmeiras e Colo-Colo, Foi uma limpo. arbitragem muito boa. Foi limpo. Achei uma arbitragem muito boa, usando com critério Árbitro de e vídeo. com responsabilidade o árbitro de vídeo. Usou em 2 lances, um num possível pênalti, num toque de mão do Mike, lateral do Palmeiras, e o outro no finalzinho do jogo ali com o carrinho maldoso, acho que do lateral do Colo-Colo, que ele usou da maneira correta e expulsou o lateral. Foi muito bem o árbitro, e acho que a gente felizmente tem essas atuações boas para apagar um pouquinho essa imagem ruim que está ficando da Libertadores. Você acha que tem chance desses erros se repetirem numa eventual semifinal aí entre brasileiros e argentinos? Muito possivelmente. Dentro de campo? Muito possivelmente. Até sobre esse lance contra o Colo-Colo, eu não expulsaria. Eu acho que a partir do momento que você vê no VAR, se torna uma coisa diferente. Porque, de fato, ele deu um carrinho com a sola da chuteira, mas ele foi muito leve. Ele não entrou com força, ele entrou devagarinho, pegou a sola, tanto que nem machucou o Mike. Se tivesse sido com força, ele quebraria o pé do Mike. Foi um carrinho maldoso, acho que para cartão amarelo, porque ele vai devagar, ele chega devagar. Quando você vê no VAR, você não tem a noção de espaço-tempo, de velocidade do carrinho. Então ali parece realmente que foi uma pegada muito forte. Entendo. Como diz o Simon, né, da Fox Sports, até beijo de vovô na vovó em câmera lenta fica um negócio agressivo. Sim. E aí, realmente, o VAR induz o árbitro a dar o cartão vermelho. Mas não acho que também tenha sido uma atitude incorreta. Acho que caberia um cartão vermelho naquele lance pela estética da jogada. Foi feio. Ele entrou com a sola da chuteira na altura da panturrilha. Então, é um carrinho com o pé alto e com a sola da chuteira. Mas sabe uma coisa que eu achei muito estranho? É que na Copa do Mundo a gente conseguia ver, né, o lance, o vídeo que o árbitro estava vendo no VAR, né? A gente não consegue ver o vídeo que ele estava vendo no É que no depois árbitro de vídeo. E é sempre um vídeo muito, muito lento, assim. Eles não mostram a jogada Exato. em tempo Eles real. mostram, tipo... É só um ângulo, Ela aquele vai dando ângulo ali, ó. tranquinho, né? Você tem só esse ângulo para poder ver. ela vai dando um tranquinho na imagem e aí é que eu te falo, você perde a noção de velocidade. Realmente, mas na Copa do Mundo eles passavam no telão também, né? Uhum. Na Libertadores não tem mais Na limitado, Libertadores fica a câmera da televisão filmando de longe o árbitro lá e o vídeo passando na telinha. né? Tanto que no caso do jogador Dedé, na hora que ele dá a cabeceada no goleiro, depois desse lance, ele já levanta a mão na hora, assim, no meio do lance, Sim, chama o juiz, porque ele totalmente viu que sem tinha... intenção. Ele tá com a cabeça baixa, visando a bola. Uhum. O que não apareceu pro juiz. Por isso que eu falo, às vezes não é nem o juiz que tá querendo roubar, mas o erro tá na hora de você escolher aquele árbitro fraco, entendeu? Sim. Não é nem má intenção, é falta de preparo. Isso. Quartas de final demandam árbitros aptos a apertar quartas de final, assim como uma Sim, é a semifinal, maior assim como uma competição final, né? da América Então, do isso Sul. é uma questão que tem que ficar sempre bem atento. É isso aí, galera. Então, na próxima semana teremos uma programação especial. Você vai acompanhar o nosso rádio jornal, o Guará News, um rádio jornal que a gente fez aqui especialmente da editoria de esportes para descontrair um pouco daquele conteúdo tradicional, beleza? Então, próximo sábado é jornal para vocês, ok? Um grande abraço e até final de semana que vem. A gente pede que vocês nos acompanhem nas redes sociais, que é no Facebook, facebook.com/GorpaCast, no YouTube, aqui, né, o nosso canal, o GorpaCast, ativem o sininho das notificações e esperamos vocês no próximo sábado, editoria de esportes sempre todo sábado aqui para vocês. Um grande abraço, até sábado que vem, fiquem bem aí, bom final de semana e é isso, valeu! Falou! Valeu. Oh, 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 oh.
to the ocean.